Olá, amado! Continuando nossa aula de homilética, hoje nós iremos falar sobre a conclusão, ou seja, como é que nós terminamos a nossa mensagem. A conclusão é a parte final do sermão, que inclui o objetivo, ou seja, é aquilo que Deus quer falar para o ouvinte, desafiar o ouvinte. Então, o pregador ele vai conduzir o ouvinte a fazer a vontade do Senhor ali naquele momento. Ele vai ser desafiado a levar essa mensagem para a sua casa, para a sua semana, para o seu trabalho, para praticar isso. Existem alguns elementos importantes que nós podemos destacar na conclusão. O primeiro elemento é a recapitulação. Ela é fundamental. O pregador, ele falou sobre 3 artigos, então chega no final, ele vai recapitular. O que é recapitular? É quando eu trago à memória do ouvinte aquilo que ele passou durante esses últimos minutos, durante esse tempo do sermão. Então, quando eu recapitulo, quando eu trago à memória o que eu mesmo ensinei, eu estou ajudando o ouvinte a levar para sua casa realmente o que eu ensinei ali. Então, recapitular é um primeiro elemento importante. O segundo elemento é colocar verdades em contrastes na conclusão. Ou seja, se a mensagem falou sobre a tragédia de Caim e da sua maneira de ver a vida, agora eu vou trazer esse contraste para a cruz de Cristo. Ou seja, aquilo que estava no espírito de Caim para a cruz de Cristo. Ou seja, se a pregação foi uma pregação um pouco mais dura, mesmo que no artigo eu já tenha colocado um pouco de contraste, nesse momento o que eu posso colocar? Querido, mas diante disso tudo, sabemos que somos mais do que vencedores. Paulo fez isso em muitas das suas cartas. Ele adentrava assuntos difíceis, penosos, mas no final ele falava ali, existe uma esperança de salvação. Para o seu sermão não ficar simplesmente negativo. Também existe o contraste com aquilo também que é positivo. Existe a graça, mas também existe responsabilidade, porque a graça ela te insere no mundo de responsabilidades. Então eu posso trabalhar esses contrastes dentro da minha conclusão também. Terceiro elemento são as implicações conclusivas, ou seja, são as aplicações práticas, aquilo que eu desafio você, o ouvinte, a ter uma postura diante de Deus, ou diante do seu irmão, ou diante do mundo. Quais são as implicações práticas do seu sermão? Existem ou não? Se você não sabe definir as implicações práticas, é porque o sermão infelizmente, ele não foi tão bem construído. Então, toda conclusão, ela traz as implicações práticas do sermão. E por último, nós temos o apelo. O apelo é onde o orador se dirige individualmente, ou seja, diretamente a uma pessoa, no sentido da especificidade, a pessoa que ainda não aceitou Jesus, a pessoa que quer assumir um compromisso de voluntariado na igreja, que quer ir para missões. E existe o apelo que é indireto, ou seja, ele é para todos os ouvintes, e ali Deus irá trabalhar no coração de cada um, como ele irá movimentar isso daí, ok? Mas eu compreendo que algumas igrejas, elas não têm o hábito de fazer apelo. São poucas, mas algumas igrejas não têm o hábito de fazer o apelo. Isso é completamente compreensível, e se não houver esse hábito, não force esse hábito, você vai fazer a conclusão de uma forma que seja indireta, de uma forma que tenha principalmente uma aplicação conclusiva muito boa, sem necessitar de destacar pessoas. Só fazendo um adendo em relação ao apelo, algumas pessoas perguntam assim, mas por que eu tenho que ter um apelo na minha pregação? Ou é necessário ter um apelo? Não é uma regra ter o apelo. O apelo ele foi uma instituição moderna, por causa das igrejas que estão muito crescidas, inchadas, onde as pessoas elas não se conhecem mais, onde elas não sabem mais quem é quem. Então, o apelo é um mecanismo, é uma estratégia para se destacar as pessoas no meio da multidão, para que elas recebam uma primeira abordagem
e ali elas possam realmente compreender a fé cristã, ou os caminhos para interagir na igreja, os modelos de acompanhamento pastoral. Mas ele não deve substituir o mandamento que é o batismo. Quando nós falamos de confissão pública na Bíblia, nós não estamos falando do apelo, nós estamos falando do batismo. Se aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei, estamos falando ali do batismo. Não digo que existam, claro que vão existir situações em que a pessoa não vai ter condições de se batizar, como no leito de morte, e situações até como nós tivemos na Bíblia, né? O ladrão ali na cruz não teve condições de se batizar, mas o batismo é um mandamento de confissão pública, ou confissão diante da família da fé. As pessoas elas confessam ali Jesus diante de outros, ou seja, 2 ou mais reunidos. Todo sermão ele deve responder a algum tipo de pergunta, ou seja, a pergunta é: à luz dessa mensagem, o que o Senhor quer que eu faça? Então a pregação ela sempre faz essa pergunta no final, independente de ter o apelo ou não. Agora a última parte que nós iremos estudar é a introdução. Então observa aqui a nossa mensagem. Agora eu coloquei a introdução em vermelho. Você vai ver que a tarja agora é vermelho. Eu reduzi novamente o corpo em azul, mas só lembrando o corpo daquele jeito que a gente ensinou lá. As 3 divisões e tudo mais. Agora nós temos aqui a introdução em vermelho. É isso daqui que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então a introdução, ela junto com o título, é a última coisa a ser feita. Você vai fazer a introdução e por último você vai fazer o título. O que a introdução faz? Ela prepara o ouvinte e prende o interesse da mensagem para o que vai ser pregado. Então é aquele momento que você fala assim, olha, vamos começar sobre o que eu vou falar, tá bom? Então, 3 objetivos da introdução. Qual é a palavra-chave aqui? Objetivo. Então, o primeiro objetivo é despertar a atenção do ouvinte. Ao mesmo tempo que você saiu do louvor e você vai ter 100% da atenção dele, nesse primeiro instante você ainda não tem. A pessoa ainda está se ajeitando no banco, ela está arrumando o paletó, ela está pegando uma Bíblia, o copo dela, ela pegou o copo de água, ela bebeu água, então você vai, opa, voltem aqui. Nós iremos falar sobre tal coisa. Você pode começar se apresentando, não tem problema. O ideal é que o próprio pregador, o próprio pastor da igreja, ele já tenha te apresentado. Mas se você é o pastor da igreja, naturalmente não precisa se apresentar. Você vai começar ali a fazer uma introdução a respeito do que é relevante, do que você vai estar tratando na sua igreja. Então, o primeiro objetivo é despertar a atenção. O segundo objetivo é despertar o interesse. Então, chamou, opa, estou aqui, agora eu vou começar a construir uma retórica de forma que isso seja interessante para você. Então, através da apresentação da relevância do assunto. Por que eu estou pregando isso? Isso é relevante para mim. O nosso terceiro, então, objetivo é despertar a simpatia. É fundamental que o público esteja com você. Como o sermão é proferido através de uma personalidade, ou seja, Deus escolheu você, é relevante conquistar a simpatia do auditório na introdução. Eu não estou falando, querido, que existem pessoas mais simpáticas que outras, naturalmente. Deus ele também fará uma parte disso. Eu só estou falando que você não deve ser o próprio empecilho. Ou seja, você não deve dizer frases, ou você deve se colocar de uma forma que o público ele olhe para você pronto para ouvir. Em alguns momentos, o próprio apóstolo Paulo fala que as pessoas olhavam para ele e diziam que ele era de aparência fraca, sua fala era desprezível. Mas isso daí são sementes que Satanás joga no coração das pessoas. Naturalmente, Satanás pode jogar uma semente no coração da pessoa quando você for pregar e a pessoa olhar e falar assim, nossa, mas aquele cara ali está um pouquinho acima do peso, ou está magro demais, eu não gostei daquele cara. Ok, são sementes de Satanás. Mas você também pode cooperar para que Deus traga simpatia ao coração do ouvinte. Outro dia eu estava na igreja
e determinado pregador veio de fora dos Estados Unidos e o seu tradutor estava ali fazendo a introdução. E aí, esse tradutor, ele disse uma frase que na hora eu fiquei assim e me incomodou. Ou seja, foi uma introdução que não foi tão bem feita. Ele virou assim: olha, hoje vocês terão a oportunidade de ouvir a maior autoridade viva sobre oração devocional. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Uau, peraí, nossa, eu fui, né, trabalhei na China, eu vi centenas de cristãos perseguidos, pastores que enfrentaram tantas coisas, e conheci tanta gente bacana, tanta gente legal, e de repente alguém tem a pretensão de denominar alguém, e aí fica até aquela pulguinha atrás da orelha, se o próprio pregador não pediu para a introdução ser feita dessa forma. Mas você tem a presunção de dizer que você é a maior autoridade viva sobre oração devocional. Ou seja, maior autoridade viva é Jesus Cristo. Ele ressuscitou 3 dias depois de morto, habita no nosso meio, fala comigo, fala com você. Eu não tenho que ter a pretensão de ser a maior autoridade viva sobre nenhum tema. É Jesus que é. Agora, você percebe que nesse exemplo, esse tradutor, ele já prejudicou um pouquinho o sermão. O pregador, ele já vai ter que provar um pouco mais, vai ter que falar um pouco mais para provar que ele era realmente essa autoridade toda. Então, muito cuidado, ganha simpatia. Uma vez eu estava na China como missionário, e aí chegou um grupo de fora, e esse grupo começou ali a pregar, e em determinado momento ele falou assim: vocês poderiam reunir todos os missionários que tem aqui brasileiros para nós darmos uma palavra? Aí esse meu amigo que estava recebendo esse grupo de fora, ele me convidou e eu achei bacana, vamos lá e tudo mais. E ali naquele auditório, não era um pequeno auditório, na verdade era um salãozinho, tinha um salãozinho ali com cerca de 20 missionários brasileiros, e aí uma jovem de mais ou menos 20 anos de idade, ela começa a pregar, dar um estudo, e ela fala assim: porque eu vou falar para vocês uma coisa que vocês nunca ouviram antes na sua vida, uma coisa muito nova. E ela ficou assim, ela fez uma introdução em cima de que ela ia apresentar algo muito novo. Qual foi o problema? Não tinha nada de novo. Ela estava falando ali para missionários que tinham 20 anos de experiência, 25 anos de experiência. E quando ela falou, não tinha nada de novo, não tinha nada que aqueles missionários ali não soubessem. Aí você vai falar: não, mas isso é muito arrogante, sempre Deus fala algo novo. Deus vai falar sempre algo novo, deixe Ele falar. Mas na sua introdução não precisa de ficar falando que você vai fazer algo que talvez na proporção no final você não vai alcançar. Uma dica importante quando você estiver entrando estiver iniciando a sua pregação, se você for um pregador de fora e for apresentado, se o seu anfitrião já orou por você, não ore novamente. Na verdade, além de ser indelicado, demonstra nervosismo. Ou seja, eu estou querendo ganhar tempo, ou a oração do pregador do pastor não foi suficientemente poderosa e agora eu vou dar uma oração poderosa para me capacitar. Não, a oração você já tem que ter vindo de uma vida devocional, de uma vida de oração. Né? De fato, você nem precisa daquela oração para começar a pregar. Mas existe uma questão da etiqueta, então, de nós oferecermos ao Senhor, né? Então, quando o pastor ele te chama e ele coloca as mãos sobre você e ele ora, aquilo é suficiente. Então, a não ser que seja algo que Deus explicitamente pediu para fazer, não faça novamente. Se Deus te pediu, faça. Deus é o Senhor da sua seara, faça. Mas se Ele não te pediu explicitamente, não é necessário fazer. Nós temos alguns requisitos da introdução. O primeiro requisito importante para a introdução é que ela deve ser pertinente. Ou seja, naturalmente a introdução ela tem que estar ligada com o texto base e com o tema. Tá ok? Então, se o tema é oração, a minha introdução é sobre oração, não é sobre perdão.
minha oração é sobre, a minha introdução é sobre oração. Ainda que ela seja indireta, ela vai trabalhar este assunto ali. Então, o primeiro requisito, ela deve ser pertinente. O segundo requisito, ela deve ter uma ideia dominante. A introdução conduz diretamente ao tema, ela é a ponte de entrada do assunto. Então, ela tem que ter uma ideia dominante. Qual é a sua linha de raciocínio? O que você está querendo transmitir ali? Não se perca na sua introdução. Ela tem uma linha de raciocínio, ela tem uma ideia dominante. Terceiro, ela deve ser breve, ok? Não devemos nos descuidar da proporcionalidade. Eu já vi pregadores gastarem tanto tempo em sua introdução, principalmente quando o tempo do sermão é curto, né? É dado 20 minutos, 25 minutos. Eu já vi pregadores gastarem 10 minutos na introdução, depois 5 minutos em cada artigo. Ou seja, ela está completamente desproporcional. Se você for pensar no tempo gasto na introdução, ele geralmente circula entre 10% e 15% do tempo dado. Ou seja, se foi dado para você ali 40 minutos, você vai gastar mais ou menos entre 4 e 6 ou 7 minutos na sua introdução, no máximo, e a partir dali você já entra no seu sermão propriamente dito. Ela não deve substituir o corpo do sermão, ela introduz ao corpo do sermão. O quarto pré-requisito deve ser elaborado com esmero. Por ser uma porta de entrada, é fundamental que o esmero esteja presente. Existem algumas pessoas que elas trabalham muito no corpo do sermão, mas elas entendem que a introdução ela não merece uma atenção tão grande. Isso daí causa um prejuízo para o seu sermão, porque é o momento, como eu falei anteriormente, que as pessoas estão despertas, elas estão prestando atenção no que você está falando. Agora presta atenção nesse quadro aqui, olha, nesse triângulo aqui. O que falar? O que falar? Observe, quando eu falo, a fala ela é composta desses 3 elementos aqui. Gente, lembrando sempre que nas primeiras aulas nós falamos sobre fundamentos teológicos. Nós nunca abandonamos o Espírito Santo de Deus, nunca, em nenhuma situação. O que nós estamos falando aqui nesse momento, que é mais técnico, é simplesmente como eu vou oferecer essa oferta, mas sempre observando os fundamentos teológicos. Voltando no triângulo aqui, olha só, a fala ela consiste em preparo, conteúdo e técnica, tá bom? Preparo, conteúdo e técnica. Tudo isso depende tanto de Deus que o preparo é quando eu estou preparando, eu estou ouvindo de Deus. Conteúdo é aquilo que Deus tem me dado, tem me trazido naturalmente. E técnica pode vir, inclusive, com um dom que Deus me deu também. Eu posso adquirir técnica, eu posso melhorar, eu posso me preparar mais e eu posso adquirir mais conteúdo. Mas Deus não está isento em nenhum desses momentos aqui. Agora observe, vamos para a próxima tela aí, imagem. Quando eu tenho preparação e técnica, mas eu não tenho conteúdo, olha só o que eu viro. Eu viro um papagaio, um repetidor. Eu não tenho nada para falar. Eu me preparei bem, eu tenho uma boa técnica, mas eu não tenho conteúdo. O que eu vou fazer em 40 minutos? Vou ficar repetindo. O que eu vou fazer na minha introdução? Vou ficar repetindo, porque eu não me preparei. Então é fundamental a preparação. Agora não é só isso. Observe que, olha, se eu tenho preparação, eu tenho conteúdo, mas eu não tenho técnica. Eu desmotivo as pessoas. Você lembra que uma vez eu falei com vocês sobre determinada pregação para crianças, que o pregador ele entrou lá de terno e gravata e falando com uma voz assim, não sei o que e tal. E o que acontece com aquelas crianças? Elas não estão motivadas, elas não estão com a atenção presa no pregador. Então elas vão agir da forma que elas bem entenderem. Então é claro que nós sabemos que hoje existe uma distração muito grande com a vida moderna, as pessoas realmente se perdem em seus WhatsApps, em seus Facebooks, e nem sempre é culpa do pregador, mas em alguns momentos pode ser. Ou seja, o que eu puder fazer para evitar isso, eu farei. Então, para eu ser realmente para que a minha fala seja uma fala com motivação, eu tenho que ter esses 3 elementos rodando aí de forma perfeita. O quinto é que a nossa introdução ela deve ser proferida com simplicidade. Simplicidade.
Existe um mito aqui muito forte na oratória, é que os melhores são os alfas. Querido, você não tem que ser o alfa de nada. Jesus é o alfa e o ômega. Você não tem que ser o ungido dentro da sua igreja, porque ungida é a igreja de Cristo. Você não tem que ser o melhor, porque você tem que se servir aos outros, você tem que se submeter aos outros. Não seja arrogante. Não forje também uma falsa humildade, sabe? Tem gente que vai de um lado para o outro. Você sabe qual era o triângulo de Saul? Saul, quando foi para ser ungido rei, ele se escondeu no meio das bagagens, porque ele era tímido. E ele foi da timidez para a arrogância em um pulo, porque o contrário da humildade não é só arrogância, a timidez também é o contrário da humildade. O humilde sabe quem ele é, diante de Deus e diante dos homens. O arrogante não, ele se coloca acima, ele quer ser mais, ele não consegue enxergar o outro acima dele mesmo. E o tímido, ele não consegue se ver como ele é diante de Deus. Então, quando você vai pregar, quando você vai fazer uma introdução, se introduza com simplicidade. Se você tiver que falar um cargo, uma função, que seja realmente pertinente ao que esteja sendo pregado ali, vai ser pregado ali naquele sermão. Mas sempre isso, não forje uma falsa humildade, não seja arrogante. Lembre sempre dos exemplos que eu dei há pouco tempo aqui. Uma introdução feita em arrogância, em termos arrogantes, ela pode bloquear o ouvinte, pode bloquear. Seja proporcional naquilo que você está passando, seja bem proporcional. Ela deve ser proferida com calma. Sexto, deve ser proferida com calma. Quinto, eu falei que o mito é os melhores são os alfas, é um mito. E agora, o mito é que os bons não ficam nervosos. Gente, todo mundo fica nervoso, principalmente quando são as suas primeiras pregações. Você vai ficar nervoso. A ansiedade é natural e por isso a introdução deve ser proferida com calma. Determinado pregador falou: o dia que eu deixar de ficar nervoso é o dia que eu parei de ser dependente de Deus. Porque é algo muito poderoso nós estarmos aqui sendo instrumentos para Deus falar. Tem que deixar a gente nervoso mesmo. Agora, nervoso não é ficar nervoso não significa eu ser bloqueado e também não significa eu perder o controle. Não, eu posso me manter calmo, respirar profundamente, usar técnicas que me foram passadas e ali proferir a mensagem do Senhor com muita tranquilidade. Então são seis elementos que nós podemos destacar dentro da introdução que vão ser fundamentais para você caminhar. Então aqui nós completamos o nosso esboço, nós já temos todo ele formadinho. E a partir da próxima aula nós iremos trabalhar os tipos de sermão, já em mãos, o esboço que nós temos. Que Deus abençoe, te fortaleça e até a próxima videoaula.